Bem-vindo mais a um Sabor Gourmet e hoje nós temos uma convidada aqui especial que vai fazer um prato que ela faz sempre na casa dela, que é assim, o xodó da família. Estamos aqui hoje com a Alessandra. Alessandra, muito obrigado por ter topado esse convite nosso de vir aqui, de você fazer um prato especial que você faz na sua casa, para os familiares, une todo mundo em volta da mesa, né? Me conta um pouquinho desse prato que você vai fazer hoje. Pedro, então eu agradeço muito a Sivoc, tá? E pelo convite, né? Esse prato, ele traz uma lembrança muito afetiva para mim. Minha falecida avó Margarida, ela gostava muito do macarrão que eu fazia. Mas era um macarrão simples, aquele macarrão que a gente compra no supermercado mesmo, só com molhinho de tomate, né? E o macarrão sempre me traz a lembrança dela, né? E eu gosto, né? A partir disso aí, então assim, eu comecei a ficar um pouco mais curiosa para aprender como que fazia o macarrão, a massa fresca. E então hoje assim, eu vou preparar, né, junto com você uma massa fresca, né, com molho de tomate e um pouquinho de creme de leite fresco ou a nata com camarão. Certo, então hoje vamos ter aí um delicioso macarrão de massa fresca com camarão e um molho de tomate com natas, certinho? Certinho. Vamos começar então o preparo? Vamos lá. Alessandra, vamos começar então pela massa, né? Sim. A gente vai usar aqui 200 gramas de farinha, é isso, né? Isso. E 2 ovos. A nossa medida é o seguinte, a gente sempre coloca um ovo para cada 100 gramas de farinha. Porém, o ovo caipira ele é um pouquinho menor. Se for fazer a massa com o ovo caipira, então a gente vai precisar de um pouquinho a mais, tá? De ovo. Então, geralmente é um ovo e meio caipira para cada 100 gramas de farinha. Isso. Alessandra, todo seu. Vamos lá começar. Obrigada. Essa massa. Pode Vamos usar lá, então. essa tábua aí. O que é que eu costumo fazer? Eu costumo colocar a farinha no centro, né? Tentar centralizar ela bastante e fazer uma bolinha no meio para a gente poder colocar os ovos. Uma covinha, né? A cava. A gente faz uma covinha e coloca os ovos para a gente tentar conter o líquido, né? E misturar de uma forma mais tranquila. A massa ela fica mais homogênea, né? Quando a gente faz isso devagar. Pois é. E aí, então, a gente coloca centralizadinho aqui o ovo no meio, vem com o garfo e vai tentando mexer de dentro para fora. Pode ser que eu fique um pouco desastrada aqui. Não, sem problema. Mas a gente vai misturando devagarzinho, de dentro para fora, misturando, tentando trazer a farinha para dentro do ovo, tá? Até ficar uma massa fácil para a gente moldar com a mão. Né? Então, a gente começa aqui com o garfinho. E o garfo é mais fácil que a colher, né? Tem gente que usa a colher, mas pode usar o garfo, ele dá uma facilidade a mais. Eu acho o bacana da massa fresca que é uma coisa que a gente sempre tem em casa, né? Farinha e ovo. Então é bem fácil de estar fazendo. Alessandra, enquanto você vai fazendo esse processo aí, pessoal, vamos começar o molho aqui. Eu vou fazer já o molho de tomate. Primeira coisa, né? A gente vai ter que tirar a casca, a gente vai ter que fazer um tomate com cassê, sem a casca, né? Como que eu vou fazer isso? Uma cruz no fundo do tomate, tá? Uma cruzinha, bem simples, não precisa ser funda. Vou pegar o outro aqui. Só para essa casca ela começar a soltar. Tem aqui, eu já deixei preparado aqui, uma água bem quente. Eu vou deixar ele aqui, é bem rapidinho. Ó, só para vocês terem uma noção, eu acabei de colocar, você vê que a casca já começou a soltar, tá, do tomate. É coisa assim, bem rápida. Se a água estiver quente, é coisa de segundos, tá? Então aqui eu vou já tirando. Coisa bem rapidinho mesmo. Ó, a gente já tirou
a casca dele por completo. Eu vou deixar ele separadinho aqui para estar esfriando. Eu vou até desligar esse fogo aqui. Opa, o tomate caindo. Só deixa ele reservado aqui enquanto ele dá uma esfriadinha. Tirando essa... Tá vendo que é rapidinho, a casca sai. Deixa ele esfriando aqui pra gente depois voltar no nosso molho. Alessandra, então já juntou, né, toda a farinha, agora é pôr a mão na massa, né? Na massa. Então depois que ela fez a cova, misturou os ovos, não tem mais jeito, a gente tem que colocar a mão mesmo na massa e ter essa mistura. A gente não pode deixar a massa ela ficar seca. Então, mesmo se a gente colocar um ovo para cada 100 gramas e a massa ficar seca, pode aumentar um pouquinho. Quando for fazer esse aumento, bate o ovo e coloque ele já batido, tá? Para você ter a mesma quantidade de gema e de clara. Agora esse processo leva uns minutinhos, né? Isso. Eu até, chefe, quando eu vejo que tá faltando pouquinha coisa, né, para umedecer a massa, eu costumo colocar uma colherzinha de água. De água, só para... Ou senão pode molhar a mão. Isso. A gente molha a mão e vai com a mão molhada, para não passar, porque é muito rápido esse processo de uma massa seca para uma massa que passou em umidade, tá? Então aqui já estamos Já chegando, tá quase... a gente tem que ir juntando toda essa farinha. Porque essa farinha faz falta no final, né? E a gente acha que não vai dar certo, mas a proporção é muito boa. A proporção de farinha para ovo, né, de 100 gramas de farinha para um ovo de granja, né, e uma proporção da farinha das mesmas 100 gramas para um ovo caipira é um pouquinho maior de ovo, porque o ovo é um pouquinho menor. Ele está na faixa de 40 gramas. Então a gente mistura um outro ovo junto clara e gema e coloca mais umas 10 graminhas ali só para completar. Mas geralmente é 50 gramas de ovo para 100 de farinha. Já está quase aí, né, Alessandra? Já está quase, e aí podem notar aqui que a massa, a proporção é sempre muito certa. Então sobra muito pouca farinha na tábua, né? E assim, ela fica um pouco mais rígida mesmo, né? Porque depois a gente tem que abrir. E o importante também é a gente falar do tempo de descanso dela. Eu gosto de fazer, sempre fazer, por exemplo, à noite e deixar na geladeira para o outro dia fazer no almoço. Então eu não sei qual que é o... É a ativação do glúten, né? Quando a gente deixa toda a massa que a gente for fazer, ela tem que ter um descanso, né? De pão, de pizza e o macarrão, tudo que leva farinha, na verdade. O macarrão não é diferente, né? Então a gente deixa ele descansar. Essa amassada, a gente está ativando o glúten da farinha, tá? Então é importante amassar para essa ativação, é o que vai dar elasticidade na massa. Quando a gente pega a massa aqui, ó, que a gente aperta, que ela vira um elástico, aqui, ó, quando a gente puxa, um pedacinho da massa, ó, que ela vai começar a ter elástico, isso é o glúten. Então a gente necessita bastante dessa ativação. E ela é feita com a amassada e com o descanso, certinho? Então eu vou chamar os comerciais rapidinho. Enquanto essa massa vai para a geladeira, vai ficar ali uns 20 minutinhos só para dar essa descansadinha. A gente já começar tanto no molho quanto a abrir a massa, certinho, Alessandra? Chefe. Então, rapidinho a gente já volta, certinho? Bom, já estamos de volta, né? Foi rapidinho. Alessandra, vamos começar a fazer o nosso molho de tomate para você terminar finalizando com os camarões, né? Esse molho demora, é o que mais demora nessa preparação. O tomate já está sem a casca, só que para fazer o molho eu gosto também de tirar as sementes dele. Então eu vou tirar a parte superior aqui, a cabeça do tomate, que é uma parte mais durinha. Vou cortar ele em barquinhos. O processo aqui é rapidinho, que demora um pouquinho, é ele ficar no fogo ali um tempo bom até o extrato
da carne dele sair. Aqui eu tiro só essa pele. E o tomate fresco, ele traz como se diz, uma especialidade pro prato, Não, ele né? dá um gostinho assim que falta, né? Não é a mesma coisa de você estar usando um extrato, né? Pois é. E eu sempre, quando não tenho o tomate fresco, eu gosto de usar o tomate em lata, o tomate pelado também é melhor do que um extrato, né? Isso. Eu tenho preservado bastante, assim, pelas coisas menos ultraprocessadas, né? Então, e o sabor, né? É a gente que vai agregar. Né? Então... O sabor é o tempero. Cada um tem o seu, tem a bagagem que traz de tempero, né? Agora, quanto mais a gente puder evitar esses ultraprocessados, é melhor, porque a gente está usando um produto orgânico, um produto natural, e eu sempre prezo por essas compras de produtos da cidade mesmo, né? Das pessoas que estão ali produzindo, o produto local, né? É muito importante isso, a gente comprar as coisas que é produzida no local. Eu falo que um dos meus programas preferidos dos sábados de manhã é ir na feira. Na feira E aqui em Perdiz tem uma feira, né, muito boa. Eu não conheço, vou conhecer para a gente estar pegando algumas coisas lá para estar fazendo aqui. Porque é bom a gente dar prioridade aos produtos locais, né? Pois é. Produtos frescos. Então aqui, gente, rapidinho a gente já faz essa retirada das sementes. O nosso molho, a gente não é bom colocar semente, tá? Porque a acidez do tomate, ele tá nesse caldinho aqui que vem junto com a semente. A carne do fruto, ela não é tão ácida, tá? Mas esse caldinho que vem, ele é um pouquinho ácido, então, para a gente não colocar muito açúcar para tirar a acidez, a gente tira essa semente com esse caldo que envelopa a semente. Então, meu tomate está todo sem a semente. Eu vou já trazer ele para a panela aqui. Um foguinho baixo, tá bom? Enquanto a gente vai começando esse molho de tomate, a Camila tem um recadinho para vocês. O supermercado Perdigão em Perdizes e o supermercado Condor em Santa Juliana são líderes em qualidade, variedade e conveniência. A cada visita é uma experiência única. Tem o compromisso de oferecer produtos frescos e de alta qualidade. E suas prateleiras estão sempre repletas de frutas e verduras selecionadas, diretamente do produtor para a sua mesa. O açougue oferece carnes da melhor qualidade e higiene, pensando sempre em nossos consumidores. Excelência é a maior prioridade. Contam também com uma ampla variedade de produtos alimentícios, desde os itens básicos do dia a dia até os ingredientes mais especiais para suas receitas. Não importa se você está preparando um jantar romântico ou uma refeição em família. Nos supermercados Smart Perdigão e supermercado Smart Condor, você encontra tudo o que precisa. Além de alimentos, você encontrará uma seção completa de produtos de higiene e limpeza. Temos desde os produtos básicos até as marcas mais reconhecidas do mercado. Praticidade sempre a seu alcance. A equipe Smart está sempre pronta para auxiliá-los em suas compras, pois valorizam a confiança que você deposita em cada colaborador e, por isso, estão comprometidos em superar suas expectativas. Faça uma visita e descubra por que o Smart é a escolha preferida de tantas famílias. Smart, onde suas compras se transformam em momentos especiais. É com você, Pedro. Bom, estamos de volta aqui. A Camila deixou esse recadinho aí para vocês. Vamos começar a fazer o molho de tomate. Alessandra, eu gosto de dar uma queimadinha no tomate antes, sem gordura, sem nada, que é aquele que a nossa avó fazia, aquele extrato queimado, sabe? Então eu gosto essa queimadinha nele. Fogo alto, tá? A gente joga o tomate sem tempero, sem nada, sem nenhuma adição de óleo, tá? De gordura. Vamos deixar ele só dar uma queimadinha de fundo de panela, para até mesmo
a panela pegar o açúcar que o tomate tem e dar aquele fundinho de panela que a gente vai raspar depois. Esse caramelizado dá um sabor muito Essa caramelização muito que a gente chama de pissagem na gastronomia, que quando a gente faz essa caramelização com tomate, que é um fruto muito doce, né, ela dá um gostinho bom na preparação. Se a gente bem rapidinho aqui, um fogo alto, tá? Eu vou colocar só um pouquinho de alho, porque preparação tem que ter tempero, tá? Para dar um gostinho e um pouquinho de cebola. Eu não vou deixar elas dourarem, porque meu intuito aqui é que elas extraiam sabor. Se eu deixar ela dourar, o meu líquido não vai ter sabor. Então eu só vou dar uma misturadinha aqui muito rápido. Ele já pegou um fundinho de panela. Agora eu vou entrar com um pouquinho de manteiga para me dar cremosidade no meu molho. Deixa ela derreter. Nossa, o cheiro já começou, levantou o cheirinho da manteiga com tomate. Então é coisa rapidinho. E vamos deixar o próprio calor desmontar esse fruto meu, tá? A gente colocando aqui, mexendo rapidinho. Bom, vocês podem ver que começou a desmontar o meu fruto, já tá, o líquido dele já está saindo. Eu vou fazer uma pequena adição de água, tá? Para essa preparação não secar. E vou deixar ele aqui em fogo alto, tá? Enquanto ele vai ficar no fogo, Alessandra, vamos voltar para a massa, vamos começar a abrir a massa. Deixa eu pegar ela aqui na geladeira. Quando vocês forem colocar a massa na geladeira, faz ela em volta com papel alumínio, tá? Ou um celofane, para a massa não ressecar por fora, nas beiradinhas, certo? Então a gente deixa a massa o mais molhadinha possível, tá? Aqui, ó, textura dela, ó. Você vê que já fica diferente, pois né? Depois que ela sai da geladeira, ela fica mais elástica, mais elástica, fácil de trabalhar para abrir, né? Hoje aqui a gente vai abrir com a maquininha, né, de macarrão. Sim, facilita bem, né? Para quem, se eu trabalhei muito com rolo, a maquininha dessa facilita muito a vida da gente. Pois é. Mas é lógico que a gente consegue abrir também, né, com rolo, ou com o fundo, como se diz, a garrafa mesmo, de cerveja, né? O pessoal faz esse processo também com a garrafa. Ou a de vinho também, que eu acho que uma massa pede um bom vinho também. Então acho que aqui dá para ver que a massa foi muito bem trabalhada e, como eu disse no começo, eu gosto de ter um descanso maior, né, de um dia para o outro, mas se não der, né, pelo menos uns 30 minutinhos enquanto a gente prepara o molho, é importante a gente dar esse tempinho de descanso para ela. Né, para a massa, para aglutinar o ovo com a farinha, certo? Isso. Aí, para a abertura da massa, eu sempre gosto de usar um pouquinho de farinha, tá? Para ela não colar na maquininha. Polvilhar, né? Isso, mas é só realmente para ela não grudar, porque a gente não quer agregar mais farinha na massa. Mais farinha para ela endurecer aqui. Então a gente só vai usar realmente para ficar mais maleável. E até mesmo na mesa, a gente passa um pouquinho de farinha para ela não estar grudando, porque a gente vai passando, ela pode grudar na mesa. Isso. Então eu vou só dar uma farinhada, tanto na mesa quanto na maquininha, certo? E na massa a gente passa só... A gente passa em volta dela. Isso. E um segredinho, o que acontece? A massa, para ela não voltar, porque agora ela tem elasticidade, toda vez que a gente começar a abrir, a gente vai passar uma camada de farinha, para ela não estar voltando, certinho? Isso. Alessandra, vamos lá? Toda sua? Eu costumo dividir, chefe, talvez você pode até me corrigir, dividir a massa para poder facilitar. Para facilitar uma massinha menor, a gente sempre faz isso, geralmente as massas na faixa de 100 graminhas, porque facilita, principalmente nessas maquininhas que tem em casa, realmente. E eu tento trazer uma proporção bem parecida para
para não ficar uma massa desigual na hora de cortar. Na hora de cortar, né? Isso. Então, na maquininha, ela tem algumas opções de tamanho, né? Então, a gente sempre começa do tamanho maior, né? Que aqui no caso é o 0. E depois a gente vai aumentando aqui. Aliás, diminuindo né, o tamanho. Igual eu falei, gente, a massa abriu, ela começa a voltar. Então a gente pega a farinha mesmo da mesa e começa a abrir ela para ela não estar voltando. Nessas primeiras etapas, eu sempre costumo passar pelo menos umas 2 vezes. No mesmo, né, no mesmo na mesma tamanho. Espessura. E depois eu já vou diminuindo. Né? Ela vai trazendo, assim, a elasticidade dela vai, né, ela melhora dessa forma. E também vai ativando o glúten, né? A mesma coisa que a gente vai amassando, isso aqui está fazendo esse papel. Né? Hoje a gente está fazendo aqui o talharim, mas eu gosto de fazer lasanha também com essa massa. Dá para fazer tudo, uma massinha recheada, né? A gente usa... Pessoal, enquanto nós vamos abrir na massa aqui, é coisa assim, rapidinho, vamos entrar em outro comercial e já já a gente está de volta. Bom, estamos de volta, a gente já terminou a massa, né, Alessandra? Isso. Já colocamos, vou mostrar uma massa aqui, a espessura dela. Ela fica uma massa fininha, né? Ó, uma massa bonita, certo? Bem macinha, né? E uma massa fresca, né? Você pega assim, ela tá geladinha, ela dá essa textura. Nós vamos começar a cortar ela, a Alessandra vai cortar na própria máquina, né? Na maquininha, a gente vai fazer, né, o talharim, que é uma massa de espessura de mais ou menos 1 centímetro, certo? Isso. É a que a gente mais compra, mais usa, né? Quando ou é ela ou espaguete. Enquanto a Alessandra ela começa a cortar, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou ali que a gente tem um macetinho que é o mais importante do cozimento, que é a água, tá? Eu vou pegar uma panela aqui, vou colocar um tanto generoso de água. E vou colocar em fogo alto, tá bom? E geralmente, quando as pessoas vão fazer o macarrão, né? Qualquer tipo de macarrão, eles adicionam água adicionam óleo à preparação. Gente, não coloquem óleo na preparação da sua água para fazer o macarrão, tá? A gente só coloca sal. Então é só uma quantidade de sal na água. Certo? Mais nada, sem óleo, tá? E vamos deixar agora ela ferver, que a gente tem que entrar com a massa, tanto ela fresca quanto ela seca, com bastante calor. Então uma água bem fervendo, certinho? Enquanto a água vai fervendo aqui, a gente vai voltar aqui na Alessandra, que ela já está terminando, né, de cortar. Isso. Aqui, ó, fica um talharim maravilhoso, ó, bonitão. Para ele, a gente desgrudar, né? A gente pode colocar mais um pouquinho de farinha. Para quem não tem a maquininha em casa, para cortar dessa forma... Pode cortar na faca, né? Isso, eu falo para enrolar, né? A massa que a gente tem ela comprida, enrola, faz o rolinho, né? E vem com a faca cortando, né? Do tamanho da proporção, né, de um dedo. Eu vou fazer aqui até pro pessoal ver, porque não é todo mundo que tem a máquina em casa, né? Eu vou pegar uma massa aqui, vou só diminuir ela em tamanho. É algo também assim, bem rapidinho. Só pegar um pouquinho de farinha aqui para jogar na tábua, para ela... A gente passa assim para tirar os lugares úmidos. E como eu falei, dá para a gente fazer lasanha, né? Sim, então, dá pra fazer. A massa já estaria pronta aqui para a gente poder fazer esse preparo. Lasanha, um canelone, um rondelli, né? Dá para fazer tudo. Então aqui, gente, é simples. Enrolei, enrolinho e começo a fatiar na espessura que eu quero, tá? Depois você pega aqui, né, e abre a nossa massa. Fica do mesmo jeito da maquininha, certinho? Isso. Vamos lá.
Agora Vamos vamos passar para os nossos camarões, Isso, para vamos finalizar lá. o molho. Então, o camarão, eu sempre, para esse tipo de preparação, que o camarão, vamos dizer assim, ele é um acessório, Sim. né, ele não é o principal, eu costumo escolher um camarão menor, né, para a gente colocar no molho, na massa, e um camarão maior para a gente fazer só o enfeite do prato, para ficar um Fazer prato a bonito para decoração, apresentar. né? Sim. Né? Então, o camarão, eu tempero só com sal e pimenta, tá? Porque depois ele vai fazer parte do molho, então acho que não precisa de ter um tempero maior. Certo. Antes de... Vamos só mostrar Ah, claro. para as pessoas o tamanho, né, desse camarão. Isso. O menorzinho, a gente está trabalhando com um camarão que é na faixa de 60, 70, que vem no quilo, tá? É um camarão médio, que a gente coloca, que ele vai diminuir um pouquinho, né? Isso. Para também não ficar aquele bem pequenininho no prato, né? A gente Isso. trabalhar com um camarão médio. Então a gente tempera, né? Isso, eu gosto de temperar com um pouquinho de sal, né? E pimenta do reino. Pode ser moída na hora, tá? A que tiver em casa mesmo. E tempero a gosto, né? Assim, Isso. cada um tem o... Isso, o tempero para a gente- massa eu costumo usar somente esse mesmo, porque a gente vai Aham. trazer um molho cheio de sabor, né? Então acho que não precisa Certo. tanta coisa, né? Só um salzinho Aham. e uma pimentinha, né? Então a panela bem quente, porque nessa primeira etapa do processo nós vamos só selar o camarão para ele deixar aquele fundinho de panela, né? Para a gente já começar a agregar sabor aí no molho. Tá? Então, o camarão ele tem um tempo de preparo muito rápido, né? rápido. Então, se a gente deixar muito tempo ou entrar com uma panela fria, ele vai Ele dar vai. água e vai ficar borrachudo, não vai ficar gostoso. Né? Então, é só realmente para selar nesse primeiro momento e depois ele vai terminar o cozimento dele no Aham. molho. Tá? Então, vamos lá. Só um pouquinho de azeite na panela. O chefe já usou a manteiga, que eu gosto muito também, né, na preparação do molho de tomate. Então, aqui eu acho que a gente pode trazer só um pouquinho de azeite. A panela está bem quente, a gente pode ver aqui que saiu um pouquinho de fumaça, né? Um bom sinal. E vamos colocar o camarão para selar. E uma coisa assim, uma dica é essa mesmo, a panela tá quente, o camarão ele não pode dar líquido. Se ele começa a suar, ele vai ficar borrachudo, porque o líquido vai começar a cozinhar ele. E a gente não pode cozinhar esse camarão, ele tem que ser só uma passada na panela quente para ele dar aquela crostinha, que é uma carne muito sensível. Então é algo muito rápido. E eu costumo até ensinar em aulas, né, que o camarão ele vem aberto, ele fez o C, é a hora que ele tá bom. E a gente coloca 70% de um lado e 30% do outro. Então é jogo rápido. Isso, é um jogo rápido. E ainda mais que, igual eu falei, o processo de cocção para terminar o cozimento dele vai ser no molho. Então, se a gente cozinha muito agora, depois ele vai ficar borrachudo no molho. Então, agora é um susto mesmo, tá? Então, ele já fez uma crostinha gostosinha aqui, um fundinho. Então, a gente já pode começar a virar. Como o chefe falou, é muito rápido mesmo. Rapidinho, o camarão é muito sensível, é uma carne muito sensível. Então, já dá aquela crostinha. Eles já estão vendo essa crostinha aí, né, que dá um sabor diferente ao camarão. E vocês podem ver que ele virou, já está um C, né? Ele não está fechado, mas ele está um C. Então ele já está... Então a gente já pode tirar aqui para poder Sim. reservar esse camarão. Tá? A panela pode continuar, que agora a gente vai selar o camarão maior aqui. É o que a gente vai fazer o enfeite, né? Para o prato ficar bonito. Isso. Que é tão bom a gente chegar e ver um prato bonito, a gente começa a comer pelos olhos, né? Eu falo isso. Eu sou muito visual e eu tenho uma memória muito, assim, que eu lembro que eu fui em tal lugar e eu comi um prato que estava bonito, que né? estava bonito e me marcou. Então vamos selar agora, só mais um pouquinho, né, de azeite. E vocês podem usar também o óleo em casa ou a manteiga, tá? A manteiga também traz um sabor muito gostoso. Temperar da mesma forma com um pouquinho de sal e pimenta, tá? O outro camarão, da mesma forma. E vamos entrar para selar, então, na frigideira. 6 barulhinhos é um bom sinal. Vamos
Frigideira bem quente, né? Então, esse aqui, como ele é maior, né, ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas a ideia é realmente a mesma, né? Esse é um processo rápido. E esse aqui, como ele não vai voltar pro molho, ele vai só para enfeitar, a gente já pode deixar ele chegar. Então, mas é bem rápido. A carne do camarão mesmo, de qualquer tamanho, é uma carne muito rápida, muito sensível, tá? Pega sal fácil, a gente tem que deixar isso claro, porque na questão do tempero tem que ser bem rápido. Bem pouco tempero, senão você passa, não é igual a gente está acostumado a temperar a carne bovina. Enquanto esse camarão, a gente já coloca ele aí, ele vai ficando pronto, vamos pegar o macarrão lá, a gente já colocar na água. Pode trazer a massa. Essa toda. Então, água quente, né, já fervendo. Que também é outro jogo muito rápido. Essa massa fresca, ela é muito rápida, né? Ó, ficou bonito. Deu essa crosta, esse processo, essa reação de Maillard, que é essa crostinha que dá nas carnes, tá? Então, o macarrão também, ele é muito rápido, né, chefe? Então, esse processo agora, eu falo assim, o mais demorado é a gente preparar a massa. Mas depois o molho, né, a gente consegue fazer tudo rápido, fazer né? Bem rapidinho. Uma dica, o macarrão, ele quando a gente coloca, ele afunda, né? E quando ele tá bom, ele começa a subir. Então a gente já pode ver que a gente tem 1 minuto que colocou, ele já começou a subir, então a massa já começou a cozinhar, tá? Vamos deixar só mais um pouquinho. Eu gosto de uma massa mais al dente. Eu também gosto. Porque muita gente gosta daquela massa um pouquinho mais passada, eu não, eu gosto de uma massa al dente. Então, esse tá bom. Então vamos retirar, já pode retirar. E a gente vai aproveitar esse fundinho de panela. Eu vou só tirar um pouquinho do calor. Desse calor. E assim, esse fundinho, ele dá um gostinho muito especial, né? Então, é importante a gente não lavar a panela sempre que for fazer. Para esse fundinho, a gente vai começar a deglaçar. Né? A gente coloca um pouquinho. Vamos deglaçar ele aqui com o molho. Então, o molho de tomate que eu acabei de fazer, estou te entregando ele prontinho. Já está uma delícia. Pode e agora... ficar agora, tô te passando esse molho de tomate. Pois é, então vamos lá. Então, como o chefe já temperou ele com manteiga, cebola, alho, né? Então aqui ele já está cheio de sabor, né? Então a gente não precisa agregar muito mais sabor aqui, né? Então, eu vou só... a gente tem que conferir o sal, né? Pra gente ver como que tá. Um pouquinho de pimenta. E eu gosto de colocar o creme de leite fresco, né? Mas normalmente, como a gente está na cidade pequena, é difícil não a gente tem, achar. Né, um creme de leite fresco. Né? Então, eu costumo substituir pela nata, que é mais fácil da gente achar no supermercado. Aqui em Perdizes tem, no Smart, né? No supermercado Smart tem. Então, a gente consegue... trazer muito mais sabor e eu costumo dizer que o de creme de leite de caixinha, ele costuma dar uns gruminhos. Porque a gente entender que a nata é uma gordura saturada, uma gordura pura, então ela não vai talhar. Esse de caixinha, ele talha muito fácil, ele dá uns talhamentozinhos que não fica legal a nossa preparação. Isso. Então, e aí se a gente, se na verdade quem não puder, né, e quiser usar o de caixinha, dá certo também. Só que é importante que coloque ele bem no finalzinho, né? E mexa, não deixe ele ferver, tá? Então, dá certo também. Tá. Enquanto a gente vai finalizando aqui, eu vou chamar mais um comercial e a gente tá de volta. Bom, foi rapidinho, já estamos de volta, né? Vamos finalizar o molho, né? Vamos fazer o tempero. Enquanto você vai temperando aqui, eu já vou tirar a massa, que foi coisa assim bem rápida, né? 3 minutinhos de água quente. Certo, eu vou colocar aqui um pouquinho de sal no molho, né? Que o chefe fez só uma base mesmo, então precisa de um pouquinho de sal.
a gente tem que sempre conferir o sal. E um pouquinho de pimenta, tá? Para quem gosta, né, daquele refogado, né, pode fazer o refogado aqui também antes de colocar o molho, tá? Mas como o molho aqui do chefe tá com muito sabor já, então não foi necessário a gente fazer esse processo. Mas, e aí, ferveu o molho, né, ele já tá sem acidez. Eu gosto de corrigir só um pouquinho da acidez com açúcar, mas aqui o tomate estava bem docinho, então é só uma pitadinha mesmo, tá? Aquela pitadinha de chefe. Só um toque, né? Isso. E aí eu vou agregar agora aqui no molho a nata, tá? Então é só um pouquinho. O creme de leite fresco, ele é menos gorduroso, então a gente pode colocar uma quantidade maior, deixar ferver. A nata, então, como ela tem um teor de gordura um pouco maior, a gente coloca um pouco menos. É só uma colher generosa, só. Então aí a gente pode dar aqui. Isso. Então a gente, se quiser aumentar a temperatura, chefe, essas coisas tecnológicas. E aí a gente já coloca a nata, então já vai mudando um pouquinho a cor do molho. E traz aquela gordura, aquele gostinho especial. E vai dando, e a gente vai olhando, vai dando um brilho, né, nesse... A manteiga que o chefe colocou no começo, né, ela dá traz brilho, sabor, né? traz brilho, né, e agora a nata também, ela vem com essa mesma função. E a gente vai deixar ele dar uma reduzida, né? Isso. Coisa... Vamos deixar ele reduzir para agregar, né, ficar homogêneo. Eu gosto muito, né, de colocar um verdinho, uma salsinha, uma cebolinha. Isso aí é sempre importante. Agregar sabor no seu molho é sempre importante. E tem as ervas aromáticas que eu sempre gosto de falar, pode colocar bastante. A gente não tem essa, né, precaução de colocar aromas na nossa comida. Enquanto vai terminando aqui, eu vou pegar um prato aqui já, para a gente já começar o empratamento. A gente sempre experimentar, tá? O sal, se tá bom. Aqui já tá uma delícia. Vou colocar só um pouquinho mais de sal. E o camarão, ele tá aqui, né? Então ele já trouxe, ele fez a função dele já trouxe o sabor, né, pro molho. Então, o molho já tem muita presença de camarão. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer o camarão de volta aqui para ele terminar a cocção dele. Acho que eu já posso colocar, né, chefe? Já pode. Vamos começar a incorporar o camarão. Isso. Vamos incorporar o camarão aqui no molho. Lembra de separar só os dois que a gente vai fazer aquela decoração, o charme. Né? Isso. Então tá aqui. E vamos deixar ele dar uma chegadinha. Agora um processo que é mais rápido, tá? E eu vou juntar aqui os verdinhos, né? A salsinha e a cebolinha. Quem não gosta, coloca a parte, né? Ou não coloca. E a gente deixar as cebolinhas, essas ervas frescas, sempre mais pro final da preparação. Isso. Certo? Quando estiver já quase pronto ou quando estiver até pronto. Ela mantém a cor e ela não oxida, então ela passa aroma muito rápido para a preparação. E é um prato que eu gosto sempre de fazer a dois, né? A gente coloca o marido para poder amassar a massa, enquanto a gente vai fazendo né, as outras preparações. Então é muito gostoso fazer massa muito em bom. casa. Então todo mundo aí que está assistindo pode começar a fazer massa em casa. Então a gente já deu uma reduzidinha, né? Isso. Vamos começar a finalizar o nosso prato. Isso, a parte do empratamento eu vou deixar para o chefe, porque eu não tenho muito jeito. Então vamos lá, gente. O macarrão vai pro prato, a gente sempre coloca o molho na parte superior, a gente nunca mistura, tá? O molho no macarrão, a gente deixa ele ir entrando devagar.
Massa sempre quente, sem óleo, igual eu falei. Então a gente já vai vir, ó, vocês podem ver aqui, cremosidade do molho com tomate, a gente já vai começando a colocar aqui por cima. E esse tá bom, bastante camarão, né? Pois é. Então a gente coloca aqui os camarões sempre no meio. Vamos deixar o prato, o macarrão à mostra nas beiradas. E bastante molho, gente. Massa tem que ter molho. A gente deixa a própria massa aí incorporando. E para finalizar, a gente pega os nossos camarões maiores aqui, um GG. Vamos fazer uma finalização com eles em pé no prato, certo? E uma coisa que eu sempre gosto, mesmo já tendo, que é o verdinho. Né? Vamos finalizar aqui com um galinho de salsinha, certo? Para dar aquele tchanzinho especial. E mais um verdinho por cima. Pessoal, o prato está pronto. Tá maravilhoso, agora nós vamos, né, provar, Pois é. Mas se liguem aqui que esse prato tá delicioso. Alessandra, obrigado por ter aceitado esse convite, ter vindo aqui, feito esse prato afetivo, tá? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E eu espero que vocês gostem. Não, pode deixar. Pessoal, no próximo programa a gente já vai ter outras receitas incríveis e se liguem nessa receita desse prato que tá maravilhosa. Até mais.